Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. E na semana passada você assistiu o Manaim Entrevista, que foi com as meninas, vou usar essa expressão, as meninas de organização e método, tá bom? E a gente vai continuar com elas, tá? Só que agora a gente recebe aqui a nossa querida Késia Nunes. A paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui. Amém. Késia, que também compõe o grupo de organização e método e que está trazendo um outro tema para a gente abordar aqui. E como tudo que elas fazem, todo o trabalho que é desenvolvido pelo grupo de organização e método é de grande interesse, sobretudo de você pai, de você mãe, da família como um todo. Você tem acompanhado esse trabalho ao longo, sobretudo, desses últimos 3 anos, trabalho intenso também pelas nossas redes sociais, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você tem visto a preocupação, o trabalho, o zelo, a dedicação desse grupo de organização e método. Késia, o que a gente vai abordar aqui, aliás, nós estamos gravando no Manaim, no nosso estúdio do Manaim, e tanto o programa anterior quanto esse, nós estamos gravando durante o Unidos em Família. E vocês tiveram uma participação no Unidos em Família, né? E a gente está aqui esmiuçando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais aquilo que vocês já trouxeram ali para o grupo, né, que estava assistindo. Concepção de mundo com base bíblica. Olha só, isso é um tema muito bom, né? Um tema muito interessante. E foi o tema que você abordou com eles. Naturalmente que quando a gente está diante da plateia, tá, usando uma expressão nossa do dia a dia, de professor, né, dos alunos e tudo mais, a gente aborda o tema com algum objetivo, né? Queremos chegar num determinado ponto. E muitas vezes a gente não explana exatamente qual é o nosso objetivo, ele vai sendo construído ao longo da explanação que está sendo feita. Mas os irmãos que estão nos assistindo aqui não assistiram a sua aula. Então, dentro dessa, ou a partir desse tema, concepção de mundo com base bíblica, qual é a proposta? O que é que você busca, então, propor, apresentar? Qual é o seu objetivo? Então, o objetivo do grupo é, com base nas ciências humanas e sociais, especialmente com base bíblica, orientar as famílias. Então, trazer um pouco dessas contribuições, valorizando a Bíblia. Porque para nós, embora nós sejamos formados, né, com base nas ciências modernas e pós-modernas, né, nesse tempo histórico, a Bíblia é anterior e ela tem sido comprovada cientificamente. Então, essa orientação bíblica nos dá muita segurança naquilo que nós escolhemos para viver e para orientar os nossos filhos. E o objetivo é esse, não deixar os nossos filhos e as famílias perdidas diante de tantas concepções que existem. Nós não vamos negar as diferentes concepções, nós só vamos dizer qual é a nossa. Então, e ensinar para os nossos filhos como eles podem se posicionar tomando a Bíblia como referência. Então, para nós é um tema caro, é um tema urgente, porque eles têm acesso a diferentes concepções em tudo que nós vemos. O que é uma concepção de mundo, né? Uma forma de ver, de se posicionar, é um conjunto de crenças. E isso que nós tratamos na aula, está no coração, está no pensamento, também se manifesta nas ações e está presente nos filmes, na literatura, nas concepções pedagógicas, na política, em tantos lugares. E as famílias e as crianças, os adolescentes, né, que estavam presentes, ficaram muito curiosos, porque eles foram mostrando em diferentes lugares, especialmente nos filmes, como é que essas concepções já estão presentes e às vezes desestabilizam a crença naquilo que o Senhor ensina, né? E acho que uma das coisas mais importantes que a gente trouxe em relação ao objetivo da aula foi mostrar que é preciso guardar o coração. Só o Senhor tem potencial para mudar um coração. E aquilo que está no coração sobe para o nosso pensamento, né? E também se manifesta nas ações. Então, guardando o coração em relação a tudo que eles veem, daquilo que está sendo orientado pelo Senhor, isso é uma grande forma de se preservar nesse tempo que nós estamos vivendo, né? A gente percebe, e isso vem dos nossos pais para nós e agora para os nossos filhos e netos, a velocidade com a qual as mudanças acontecem é muito maior. Né?
A gente pensa na sociedade de 60, 70, 80 anos atrás, as coisas demoravam muito para mudar. Então, certos valores, conceitos, concepções passavam de pai para filho sem muitas mudanças. O que eu percebo hoje, e aí eu acho interessante, eu dizer, um dos motivos pelos quais é interessante esse tema, é que a velocidade está sendo tão intensa e as mudanças tão rápidas que cada vez mais, de uma geração para outra, há menos preparo para entender a outra geração. As coisas acontecem de maneira abrupta. Às vezes o que é hoje não é mais amanhã pela manhã, né? E as coisas, e os pais às vezes, por não viverem aquilo, passam a ter essa... E daí a gente tem, né? A pergunta agora é se eu compreendi corretamente isso. A gente tem... Eu gosto muito de usar uma expressão que não é minha, do pastor Gideuti, né? É aquela linha subjacente, aquela estrutura, aquele caule central que vem desde o início, desde a criação do homem até a igreja hoje. Quer dizer, para nós, igreja, nós temos então, na concepção bíblica, a segurança de não nos perdermos nesse mundo. Foi correta essa minha... É isso mesmo. Nós trouxemos, porque esse é um debate até um pouco complexo, né? Porque qual foi a base de argumentação que a gente trouxe, de referências? É com base nas ciências humanas e sociais, na filosofia, na sociologia, na história. Então, quando a gente avalia, né, a estrutura das revoluções científicas, das mudanças das concepções, então há um modo de tratar esse assunto. Só que nosso objetivo era trazer isso para crianças, adolescentes, jovens, então tinha que trazer de uma forma mais simples, sem ser superficial demais, né? Trazendo ilustrações com base naquilo que eles poderiam alcançar. Então nós trouxemos 5 perguntas. E as perguntas tinham essa intenção de mostrar como perguntas até existenciais, existem diferentes respostas relacionadas a diferentes concepções de mundo, mas a Bíblia traz uma para cada um. Para cada uma resposta, para cada uma pergunta, a resposta é a mesma, é Deus. Que maravilha. Então, quais foram as perguntas? Deus existe? Essa é uma pergunta que não está clara para todos. A outra pergunta, qual o nosso propósito nesse mundo? Como surgiu a vida? Quem nós somos? E para onde nós vamos? Para nós, que somos um povo que tem uma concepção de mundo com base bíblica, todas essas perguntas apontam para Deus. Ele é o Senhor, então Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o Criador da vida, Ele é um Deus único, triuno, Ele é o Criador de um projeto, então nós sabemos para onde vamos, e Ele é aquele que formou esse povo, a Igreja Fiel. E as crianças respondiam isso com muita naturalidade na aula. Foi muito bonito ver como provar que Deus existe. E elas falavam, Ele opera milagres, Ele fala conosco. Então nós vivemos com Deus vivo. Não há dúvida para aqueles que estão crescendo, vendo o Senhor se manifestar, que Ele existe. Mas também temos a Bíblia. Então, para alguns, esses são sinais que não têm validade científica. Para nós tem, porque ele tem validade da nossa experiência. E a nossa experiência não tem como ninguém tirar. A mesma coisa da criação. É claro que a gente assiste filmes com diferentes concepções, que ilustram muitas coisas, e a gente até acha divertido. Mas o que a gente quis mostrar para as crianças é que mesmo sendo divertido, e mesmo eles tendo acesso a todos esses conhecimentos, é importante eles saberem o que a concepção de mundo com base bíblica nos ensina. Então, para que às vezes, né, os pais até ingenuamente dizem, eles vão aos poucos aprender a se posicionar sozinhos. E nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Há uma guerra de concepções. E quando a gente não se posiciona, os outros se posicionam e nos posicionam também. E para evitar uma insegurança das famílias e das crianças, esse tema já tem sido ensinado nas nossas igrejas, né? Glória a Deus. Aliás, quando a gente vê
a história da igreja, desde o seu início. Quando eu falo da igreja, eu vou antes, na história de Israel, depois a própria história da igreja a partir do nascimento do Senhor Jesus. A gente vê que as crianças são objeto de interesse do adversário, ou seja, atingir as crianças, tirar a vida das crianças, né, desviar as crianças, prender as crianças no sentido impedir de chegar a Jesus. Impedir de chegar a Jesus. Né? Você usou a expressão até mais coerente do que a minha em falar prender, mas impedir de chegar a Jesus, criar uma barreira. Né? Isso vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e hoje a gente vê isso de maneira muito clara, né? Muito patente, muito forte na sociedade em que a gente vive. Agora, existe uma ideia que muitas vezes se tenta passar de que a concepção bíblica anula a concepção científica. Né? Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Nós fazemos parte de uma igreja que valoriza muito a ciência. E nós temos uma alegria muito grande com isso. Uhum. Então, cada vez que a gente estuda mais e busca diferentes referências, nós vemos Deus sendo provado em diferentes concepções, em diferentes experiências, em diferentes referências. Então, para nós, estudar biologia é mostrar que Deus existe. Isso nos impede de estudar as diferentes reações químicas, as diferentes estruturas biológicas? Claro que não. Mas ninguém explica como surge a vida, além da Bíblia, assim, de uma forma que faça sentido para nós. Assim como o cosmos, então, se a referência é bíblica, a experiência, né, a resposta é também articulada à Bíblia. Se a concepção de mundo é outra, naturalista, é humanista, a referência de resposta também vai ser outra. Então, não invalida a ciência, pelo contrário, ela valoriza ainda mais a experiência científica, os diferentes métodos, mas também nos aproxima cada vez mais do Senhor. Então, acho que por isso que é tão importante mostrar às crianças que existem diferentes formas de narrar a ciência, o conhecimento, mas aquela que valoriza o que nós vivemos, tem como base a Bíblia como referência. Né? Então, guardar o coração. Essa foi a mensagem principal. Guarda o teu coração. De tudo que é mais precioso para se guardar, guarda o coração. Já estava mencionado isso nos mandamentos. Guarda e ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, valorizando isso que a ciência fala, o que está no coração sobe para o pensamento, se manifesta nas ações. Né? Então, cada vez que a gente estuda mais, a gente vê como é que o Senhor se manifesta em todas as coisas. Toda a terra exalta e está cheia da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, existe o registro da obra do Senhor em toda a sua criação e um outro registro da obra dele na Bíblia. Então, cada vez que a gente estuda mais, a gente vê como é que o Senhor se manifesta na sua criação e como a Bíblia também nos ensina, né, vem comprovando aquilo que a gente tem estudado atualmente. Então, para nós não existe divisão, existem formas diferentes de ver o fenômeno, né, e isso para nós é muito importante. O fenômeno existe, ele está sendo percebido. E nós não criamos ele. Exatamente. Nós estudamos o seu funcionamento. Muito bem. E a intervenção dos pais no ensino dos filhos, né? Porque você já colocou aqui aquilo que foi dito às crianças, né? Da maneira simples, fácil de compreender e que faz com que as crianças tenham algumas referências claras e respostas às próprias indagações. Mas como é que os pais podem intervir no ensino dos seus filhos, para ajudá-los a abrir essa visão de mundo? Conversar com os filhos é muito importante, porque essas questões, às vezes, são trazidas por eles. Às vezes, a família não inaugura uma conversa a respeito desse tema, mas os filhos trazem essas questões, né, a partir das demandas da escola, ou de um filme que fez sentido, ou das redes sociais, né?
Nós conversamos com alguns adolescentes e jovens após a aula e eles foram trazendo um pouco das experiências relacionadas ao tema e como isso desestabiliza esse entendimento bíblico. Um deles é o Heitor. Ele fez uma gravação que a gente vai passar também, né? E foi muito bacana ouvir, assim, da parte do Heitor, como a ausência, às vezes, de um posicionamento da família produz essa confusão, porque a referência da nossa casa é muito importante para os nossos filhos. Então, quando não há essa referência, a referência é posicionada por outra pessoa, pela escola, pelas redes sociais, e não que haja um grande problema em relação a ter muitas referências. Há um problema quando a sua concepção não está ajustada. Então, as diferentes referências, elas não vão deixar de existir, vão se multiplicar, especialmente nos dias de hoje. Mas quando você está firmado com as suas concepções, na palavra, tudo que vem sendo trazido, a gente diferencia muito melhor, né? Então, acho que a família, estando próxima, conversando, não perdendo a oportunidade de conversa, porque estarmos juntos, especialmente na pandemia, mostrou isso. O fato de estarmos juntos não quer dizer que nós estávamos juntos e próximos, cada um com o seu eletrônico, cada um fazendo alguma atividade num lugar. Então, estar juntos em conversa, não perder esse diálogo, né? Se interessar verdadeiramente por ouvir o que o outro tem a dizer, a escuta atenta, é muito importante para a gente ter essa oportunidade de mediação, de conversa, de diálogo e de aproximar a família. Às vezes, né, as meninas trouxeram, eu vou usar o mesmo termo, as meninas, claro, né? As ótimo. Nossas professoras. Pegou, eu acho que pegou o tempo. Mônica e Fernanda, trouxeram sobre isso, como os adolescentes às vezes esquecem como eles são amados. Então, como é importante a gente falar, conversar, né? Mostrar que nós estamos próximos. Acho que o laço da família, o fortalecimento da família é um dos nossos desafios e das nossas belezas que nós temos atualmente. Né? Vamos fazer uma coisa? Vamos assistir agora o que o Heitor disse, a gente gravou com ele. Vamos ver o depoimento dele. Vamos sim. É importante que os pais conversem com os filhos sobre esse tipo de assunto, porque na escola são ensinadas matérias que, para a mente jovem das crianças, acabam confundindo. Por exemplo, matérias como evolucionismo e ciências, ou iluminismo, história, que frequentemente são dadas juntas, acabam fazendo um certo sentido racional na cabeça da criança, que confunde, instaura e deixa uma dúvida no coração do pequeno, que muitas vezes acaba, se não houver o auxílio dos pais, se desviando do caminho do Senhor. Obrigado, Heitor, pela sua participação, pela sua palavra, seu depoimento aqui para nós. Você quer comentar sobre isso? Sim, então, o Heitor traz uma questão muito importante. Até mesmo o ensino sistematizado na escola, ele toma como referência outras concepções de mundo, que não é a bíblica. Uhum. Então isso, como ele disse, pode desestabilizar o que nós acreditamos. Quando a criança, o adolescente, o jovem estão bem preparados nos lares, na igreja, essas questões vão ser para eles mais uma narrativa e não a concepção de mundo deles. Então eles vão ouvir, vão aprender, vão inclusive respeitar, porque é isso que nós ensinamos, né? Que cada um tem o seu direito de crer naquilo que quer, mas nós cremos no Deus vivo, naquilo que a Bíblia nos orienta. Então, preparar os nossos filhos de diferentes idades para isso que está não apenas na escola, mas em todos os lugares é importantíssimo para preservar o coração, preservar esse entendimento, né, de como é importante ter uma experiência com o Senhor. O que nós falamos na aula é quais as referências que você tem buscado que te aproximam do Senhor e aquelas que você tem buscado que te distanciam desse projeto. Se nós cremos que esse projeto é perfeito, não foi criado por nós, mas nos acolheu, nós queremos permanecer nele. Então, nós não vamos fazer escolhas que tirem, né, esse foco desse projeto maravilhoso. Então, é importante, né? A gente conversar sobre isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as nossas famílias, né? E eu acho que depois desse bate-papo aqui, a gente está oferecendo subsídios para você, pai, você, mãe, para você dar sequência na sua casa, né? Dar sequência na sua família. Uma experiência que eu vivi com meu filho, eu tenho 2, uma menina de 14 e um menino de 9. E ele falava assim, uma vez acordou à noite, de madrugada, não conseguiu dormir, estava sentindo uma dor. Mãe, eu não estou conseguindo pensar, eu estou muito confuso, tem muitos pensamentos ruins na minha cabeça. E aí nós fomos orar. Meu filho,
Pensa no que você anda assistindo aí, né? Nas redes sociais. Talvez você esteja fazendo escolhas que não estão te aproximando do Senhor. Se as vozes que estão falando com você são maiores que o Espírito Santo, você tem que fazer novas escolhas. Então, uma estratégia importante é você cantar louvor. Glorifica o Senhor. Então, tira essas vozes do seu ouvido de uma outra forma, colocando quem tem mais força no seu ouvido e no seu coração. E aí passou um tempo, ele falou: mãe, aquilo que você falou foi muito importante, porque agora eu fico só ouvindo louvor e eu não ouço mais as outras vozes. Então, é importante falar para a criança, na idade que ela tem, de uma forma eficiente. A gente tem diferentes referências na psicologia que mostram como a gente trata de uma outra forma, especialmente essas questões da ansiedade, da depressão, que como aumentaram nesse período da pandemia e impactaram muito a vida das crianças, dos jovens, dos adultos também, mas quando eu falo das famílias, eu falo do impacto que nós temos na vida dos nossos filhos. Então, quem não teve uma experiência com o Senhor sente um grande vazio e tenta buscar preencher esse vazio de diferentes formas. E para nós que valorizamos a concepção bíblica, as estratégias para que isso esteja presente verdadeiramente na nossa vida também tem que ser muito claras para os nossos filhos em diferentes idades nesse tempo do breve. Né? Amém. Kézia, muito obrigado por esse tempo seu, essa conversa nossa aqui. Né? Você que é uma das meninas da Organização e Método. Eu gostei. Obrigado. Fica já o convite para a gente ter outros momentos como esse. Amém, pastor. Será um prazer. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma Manaim Entrevista, glorificando ao Senhor por ter essa oportunidade de levar para você informações, conteúdo que sejam importantes para a sua vida e para a vida da sua família. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com um novo tema, com um novo convidado, em mais uma edição do Manaim Entrevista. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.